Vamos lá. Histórias interessantes. Você sabia? Você sabia? Deixa eu ajeitar a imagem aqui, ó. Você sabia? Isso aqui, isso, é certinho. Isso aqui é Recife. Imagem de Recife. Em 1595, um quadro de Recife. Não sei se você sabia. Aconteceu uma expedição lá em Pernambuco chamada Expedição Lancaster, que na verdade foi um ataque de pirata, ataque militar inglês, durante a Guerra Anglo-Espanhola, porque havia acontecido a União Ibérica, Portugal estava unido com a Espanha, a Inglaterra estava em guerra com a Espanha, Inglaterra em guerra com a Espanha, Brasil fazendo parte do Reino Ibérico, atacaram o Brasil. E o objetivo era nada mais, nada menos do que um saque do Porto de Recife, do Brasil, que era português na época. Portugal estava sob a União Ibérica, tá? E tinha aquela união entre a monarquia espanhola e a portuguesa. Em 1595, a costa do Brasil ainda produzia muito ouro, muito açúcar, e por isso atraía pirata de tudo quanto era lugar do mundo, vinha para cá se engraçar nas costas do Brasil, tá? Vinha de tudo quanto era lugar. E foi nesse cenário que surgiu o nome de James Lancaster, esse Zé Ruela que tá aqui. Deixa eu botar bem o focinho do Zé Ruela. O James Lancaster era um lobo do mar inglês, bucaneiro, ladrão, assaltante, era o petista dos mares lá. E esse maluco foi ele que desembarcou naquele ano. Foi ele que desembarcou aqui no litoral brasileiro. Naquele ano, a Inglaterra estava naquela guerra aberta contra a Espanha. E como Portugal estava enfiado até o pescoço na chamada União Ibérica, sem muita margem de manobra, sem uma liderança, tinham perdido o rei deles lá na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. O rei morreu lá, o garoto Dom Sebastião ficou lá, morreu, foi para Cucuia. E o Portugal ficou sem rei, a Espanha foi lá e tomou Portugal, dizendo que era primo do amigo do vizinho do rei, que tinha direito ao trono, virou União Ibérica, e o Brasil ficou meio desguarnecido. Portugal estava todo enrolado com isso aí. E Recife era um prêmio perfeito, tá? Prêmio maravilhoso. A rainha na época era Elizabeth II, Elizabeth I em Portugal, segunda foi a que morreu. A Elizabeth I lá da Inglaterra era a rainha na época. A cidade do Recife era um entreposto muito valioso, todo mundo sabia que rodava muito dinheiro ali. O Recife exportava açúcar, servia de porto estratégico, dali saía muito ouro do Recife, muito ouro. Muitas fortunas passavam pelos portos do Recife, pelas terras recifienses, na mão daqueles senhores que tomaram tudo ali, né? Estavam produzindo e tal, como a gente conhece da história. E quando a galera olhou a situação frágil de Portugal, você sabe que a fraqueza atrai a agressividade. Portugal foi engolfado lá pela Espanha. Portugal não fazia defesa do litoral corretamente, não fazia direito. Tava tudo aquilo, meio que as moscas, sem segurança. Os caras olharam e falaram, porra, maravilha. Estamos em guerra, lá tem dinheiro, vou lá, nem tem defesa direito. Então, foi exatamente dentro desse contexto que o Lancaster decidiu saquear a cidade. Foi um ato militar disfarçado de aventura colonial ali, e o Lancaster armou uma expedição com uma precisão cirúrgica. Seus navios, homens, armas, chegou lá, desceu ali sobre o litoral de Pernambuco com a força de uma tormenta. Os canhões ingleses rugiram no horizonte, bombardeando a cidade. E a defesa portuguesa era fraca. As forças locais ficaram desesperadas, sem saber o que fazer diante daquele ataque massivo.
e a confusão só aumentava porque ninguém sabia ao certo se o invasor era um pirata, era um corsário, era um enviado real, o que estava acontecendo ali, mas não importava muito. O porto foi saqueado sem piedade, os armazéns que estocavam ali um monte de coisa, saquearam tudo. Lancaster não veio para negociar, ele saqueou todos os armazéns, o que ficou para trás ele incendiou, fez reféns, levou ouro, levou açúcar, levou tudo que estava disponível ali. E ainda saiu distribuindo cartas de patentes da rainha da Inglaterra, como se fosse o próprio governador da América. O ataque teve um efeito devastador, exibiu para o mundo que a costa brasileira estava desprotegida, mostrou que a União Ibérica enfraquecia Portugal ao transformá-lo no alvo maior para os inimigos da Espanha. Não adianta, a Espanha queria tomar conta de tudo, mas não defendia. Só atrapalhava, né? Então, isso acendeu o alerta entre os moradores aqui do Brasil, que ninguém estava seguro diante daquela construção política nova da União Ibérica. Recife nunca mais foi a mesma, a cidade sentiu o baque, a vergonha, tá? O próprio Império Espanhol percebeu que ele tinha esticado demais as fronteiras e ele não conseguia manter nenhuma delas, tá? E ia precisar de soldado, ia precisar de construir forte, muros. Para a Inglaterra, o saque foi um sucesso tremendo na cidade do Recife. O Lancaster, quando voltou para Londres, chegou lá como um herói. Os cofres da coroa se encheram com açúcar roubado. Era o início de uma nova fase e os ingleses começaram a provar o sabor da América portuguesa. Vai lá, Portugal, produz açúcar, ouro, traz pro porto, traz aí pro navio que depois eu vou roubar essa merda toda. A expedição, feita em 1595, foi mais que um roubo, cara. Foi uma declaração de guerra. Deixa eu beber uma água aqui. Foi uma confirmação de que onde havia riqueza deveria ter proteção, porque senão ia acabar tudo em pólvora e sangue. Aí o pessoal de Recife começou a se fortalecer, as capitanias hereditárias ali começaram a todo mundo construir. Parou de ficar esperando Portugal fazer alguma coisa, a galera por si só começou a se fortificar, começou a fazer com que fizesse a sua própria defesa. Então tá aí mais uma história para conta desse ataque que aconteceu lá em Recife por um pirata inglês que saqueou a cidade, esvaziou os armazéns e levou o fruto do roubo todo lá para a Europa, para a Inglaterra.